Entre 0 e 9? Qual a nota dessa história? A história de hoje é daquelas que, se fosse novela, a gente ia falar que tá exagerando. Mas não é novela, não. É vida real mesmo. E quem me contou essa história foi a Julieta. Vamos lá? O Lucas, ele é filho da Julieta. Ele começou a namorar a Júlia quando ele tinha 14 anos. Ela era mais velha, uns 17, 18, então coloca aí 3, 4 anos de diferença, vai. Primeiro amor, primeiro namoro sério, mas tinha um problema. Tinha um problema nesse namoro aí, porque a família do pai do Lucas, eles não aceitavam esse namoro. Mas quem se importa, né? Eles insistiram, namoraram firme por uns 10 anos, mas aí não deu certo e eles terminaram. E foi um término real oficial, daqueles que parece que acabou de vez. A Júlia seguiu a vida dela. Ela arrumou outro cara, teve um filho, o Vini. E ela ficou nesse novo relacionamento por uns 5 anos. Mas a Júlia, ela vivia um relacionamento que era abusivo. Gente, ela sofria violência doméstica e ela acabou se separando. E aqui, eu acho que é válido falar pra vocês que violência doméstica, ela vai muito além de agressão física, né? Ela envolve também controle, medo e, em muitos casos, ali, isolamento. Então, é preciso muita coragem, gente, pra poder conseguir sair de um relacionamento assim. E a gente sabe que rede de apoio, nesse momento, faz toda a diferença na vida da pessoa. Então, voltando pra nossa história, a Júlia, ela se separou, ela conseguiu sair desse relacionamento abusivo. E olha quem tava lá disponível, pronto pra reacender aquela chama. Sim, ele, o Lucas. Em menos de 1 ano da separação da Júlia, os dois voltaram a namorar. Bom, passou aí uns 6 meses e eles estavam super juntos, sabe? Bem grudados. E a Júlia, ela conseguiu um emprego em outra cidade. Uns 50 quilômetros de distância da cidade de onde eles moravam. E ela chamou o Lucas pra ir com ela. Na época, o Lucas, ele tava desempregado. Mas ele tava super apaixonado pela Júlia e ele aceitou ir com ela assim mesmo. Lá foram os dois. Mudaram de cidade juntos e começaram uma nova fase. Pela primeira vez, né, em 15 anos, mais ou menos, eles foram morar juntos. O Vini, o filho da Júlia, por outro lado, ele acabou ali ficando na cidade natal, morando com a avó materna. O Lucas assumiu o papel de companheiro, mas não de padrasto ainda. Até então, ele conviveu pouco com o Vini. E depois que mudaram, ele já não tinha quase nenhum contato. E apesar da cidade ser perto, pela condição financeira e até pelo trabalho também, não era fácil eles fazerem aquele deslocamento. O Lucas, inclusive, em menos de 1 mês, já conseguiu um trabalho no supermercado. No começo, tudo parecia bem. Nova cidade, vida nova, nova rotina. O Lucas estava bem, a relação com a Júlia estava ok, mas isso era aquele início, né, gente? E a Julieta me contou que, assim, não deu nem 1 ano e o Lucas já tava mandando áudios pra ela reclamando da Júlia. E que a relação tava esfriando, que ela tava evitando ele, que eles brigavam com uma certa frequência, mas nada de agressão física. Era bateção de boca mesmo, sabe? Aquelas brigas de casal. Pois bem, até que um dia o Lucas, ele descobriu que a Júlia estava traindo ele. Pois é, gente. Ele pegou lá mensagens no celular dela, fotos, enfim. Aquela descoberta chata, né? Então ele foi tirar satisfações com a Júlia e ela acabou botando ele pra fora de casa. Gente, o Lucas, ele foi jogado na rua. E sem ter onde morar, ele acabou voltando ali pra casa da Julieta, que recebeu ele, claro, né? Mãe tá sempre de braços abertos, a gente sabe bem como é. Às vezes nem sempre, mas enfim. Mas aí tinha um problema. Ele trabalhava na outra cidade e era um emprego bom. Então pagava bem, ele não queria sair, óbvio. Era uma situação confortável ali naquele trabalho. E o que ele fez? Ele começou a ir e voltar todos os dias. E quem já pegou estrada todo dia sabe que não é fácil e que não tá tudo sob controle. Tem trânsito, tem ônibus cheio, ônibus que atrasa, enfim. O Lucas, ele começou a chegar atrasado e em menos de 1 ano
tchau emprego. Ele foi demitido por justa causa. Gente, sem acerto, sem FGTS, sem nada. E pra piorar, ele não conseguia arrumar outro emprego na cidade natal. Ele ficou meses tentando, mandando currículo, pegando bicos aqui e ali, mas nada fixo. O tempo passava e o sentimento de fracasso só aumentava. Enquanto isso, a Júlia ela também foi demitida e ela acabou voltando para a cidade natal, para a casa da mãe dela. E olha só a ironia, a casa da mãe da Júlia ficava na mesma rua da casa da Julieta. Resumo, os dois começaram a se ver de novo. A Julieta falou que no começo vivia pegando os dois conversando na rua. Estavam os dois desempregados, sem nada pra fazer. E a gente já sabe, né, gente? Mente vazia, pois é. E aí ela disse que um dia chegou em casa e lá estavam os dois aos beijos no quarto do Lucas. Pela Julieta, eles não voltariam, não. Mas aí, eles resolveram assumir e voltaram a namorar de novo. Então, sim, o Lucas, ele perdoou a Júlia. Só que dessa vez, parecia tudo muito diferente. A Júlia dizia estar arrependida e ela prometia que ia mudar. O Lucas, por sua vez, acreditou. A Julieta falou que ele é um bobão apaixonado, que aceita tudo da Júlia. Ai, 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 viu? Eles passaram mais 3 anos juntos só no namoro. E a mãe da Júlia, ela decidiu dar um presente pra filha. Uma casa própria. Quem não quer, né? É um sonho. A Julieta falou que a mãe da Júlia tinha uma casa que ela alugava para as pessoas e ela acabou dando pra Júlia ir morar com o Vini. Mas aí, nessa situação, o Lucas juntou uma alcunha e foi morar junto com a Júlia também, gente. Agora ele assumiu oficialmente o papel de padrasto do Vini. Criava o menino como se fosse dele. Ajudava na escola, brincava, fazia de tudo para que o Vini não sentisse falta de um pai. A Julieta falou que o pai do Vini nem quis saber dele. Depois que a Júlia e eles terminaram, o cara sumiu e nem pensão a Júlia conseguiu. Então o Lucas estava ocupando esse espaço da falta do pai pro Vini. E o Lucas também adorava ele e assumia esse papel de paizão mesmo. Agora chegamos ao ano passado, 2024. Tava a Julieta na sua condução, indo pro trabalho, sentada no ônibus e o celular começa a tocar. Ela atende e tá o Lucas todo feliz e já logo falou que a Júlia tava grávida. Primeira gravidez do Lucas, né? Primeiro neto da Julieta, que alegria! A Julieta falou que até chorou, gente. Passou um tempo e o Lucas sempre conversando com a mãe. Olha, eu acho muito legal essa parceria do Lucas com a mãe, porque ele sempre tem uma troca, assim, eu acho isso muito legal. Aí, ele sempre contava que durante a gestação, a Júlia começou a se afastar dele. Então, ela não deixava o Lucas ir nas consultas, sempre inventava uma desculpa, dava um local e um horário errado. E a Julieta disse que ele nunca nem viu o ultrassom do próprio filho. A Júlia não deixava ele participar de nada. Pela situação dela, grávida ali, ele achou melhor não brigar e deixou a culpa ser dos hormônios. A Julieta falou que ficou triste porque ela queria um chá revelação, depois fazer um chá de bebê, aquelas coisinhas de vó, né? Mas a Júlia, gente, ela não queria nada disso. Nem deixava a Julieta ver ela grávida direito, ela não deixava. Agora, eu preciso apresentar pra vocês um novo personagem nessa história. O Giovanni. Ele é o melhor amigo do Lucas, amigo irmão, daqueles de infância, sabe? Sempre junto, sempre por perto. Ele sabe de tudo, inclusive foi o Giovanni quem arrumou o emprego pro Lucas. Eles trabalham juntos num almoxarifado, então assim, eles são parceiros mesmo. Em fevereiro agora, de 2025, a Júlia, ela deu à luz. Nasceu o Julinho. E o comportamento da Júlia, ele deixou o Lucas assim, cabreiro, sabe? Com aquela pulga atrás da orelha. Ele sentiu que tinha algo estranho e ele decidiu não registrar a criança. E aí aqui eu acho que o feeling, gente, tem umas coisas que assim, você tem que confiar, sabe? No seu sexto sentido, naquela vozinha que fica na sua cabeça. Mas vamos lá. Ele não falou nada não brigou, mas também não assinou nenhum papel. O Julinho ainda não tinha nome. Não foi a cartório nem nada. A Júlia recebeu alta do hospital, voltou pra casa, o Lucas ainda estava morando lá. O Vini recebeu o irmãozinho e ficou super feliz. Então estavam os 4 juntos. Mas ainda o Julinho sem registro. E o Lucas calado de um lado e a Júlia calada do outro.
Até que um dia, a Júlia chamou o Lucas para uma conversa e entregou um papel para ele. Era um exame de DNA. E aí veio aquele baque. O Lucas não era o pai do Julinho. Mas isso não era o pior. Talvez aqui vocês até já tenham ideia, né, de quem era o pai do Julinho. Pois é, ele mesmo, o Giovanni, o melhor amigo do Lucas. A Julieta falou que o choque maior do Lucas nem foi saber que não era o pai, porque disso ele já estava meio que desconfiado e tudo mais. Mas quando ele leu o nome do Giovanni com a probabilidade de 99,999% das chances de ser o pai, foi aí que ele ficou sem chão. Não era apenas uma traição, eram duas, a mulher e o melhor amigo. Ai, gente, assim, traição já é foda. Agora, traição envolvendo amigos de infância, pra mim é golpe duplo. Assim, é o combo perfeito pra decepção. Coitado do Lucas. A Júlia e o Giovanni, eles foram fazer o teste sem o Lucas saber, porque a própria Júlia não tinha certeza de quem era o pai. Então a bomba estourou. O Lucas ficou arrasado. Mas ele ainda queria ficar com a Júlia e criar a criança. Vocês acreditam? Gente, bem que a Julieta disse que ele era um bobão apaixonado. Mas aí vem um detalhe que mudou tudo. No dia seguinte que ele ficou sabendo que não era o pai, o Giovanni já apareceu lá pra buscar a Júlia e o Julinho e levar pra conhecer a avó paterna. Ou seja, a outra avó que não era a Julieta. E agora já não é mais vó, coitada. A ficha caiu, o quebra-cabeça se encaixou e o Lucas finalmente entendeu tudo. Juntou as coisas dele e voltou pra casa da mãe. E agora, como estamos? O Lucas tá lá, tentando seguir a vida, mas ainda vai quase todos os dias visitar o Vini e o Julinho. O Vini porque ele criou um amor imenso pelo menino. E o Julinho porque, apesar de tudo, ele foi pai dele por 9 meses, né? Pelo menos achou que era pai. A Julieta até me contou que tinha comprado sapatinho e roupinha pra dar pro neto. Comprou na Shopee, escrito Xodó da Vovó. E agora tá com presente lá, sem saber se dá pra criança ou não. Ela também meio que foi avó durante 9 meses, né? Pegou um amor, mas nem conheceu o ex-neto ainda. Já a Júlia, ela segue morando sozinha. E o Giovanni, ele não foi morar com ela, mas a Julieta acha que a Júlia fez tudo isso já de caso pensado pra poder terminar com o Lucas e ficar com o Giovanni de vez. Já o Lucas, bom, se dependesse dele, ele perdoava tudo e continuava com a Júlia, criando os 2 meninos como se fossem dele. E agora, gente, vocês acham que a Júlia planejou tudo isso? O que vocês fariam no lugar do Lucas, hein? Eu não sei não. Eu, no lugar do Lucas, já procurava uma terapeuta pra tentar tratar de tudo isso, praticar um autoamor ali pra superar e arrumar uma outra pessoa e seguir a vida de vez. Por hoje é isso, e se você tiver histórias que queira que a gente conte aqui, mande no entre 0 e 9 podcast@gmail.com. Vou repetir, hein? Entre número 0 e número 9 podcast@gmail.com. Beijo e até a próxima! Queremos saber a sua nota. Entre 0 e 9 é uma produção 09 Estúdio.